um oficial nazista adotou um bebê judeu. E a Gestapo nunca soube a verdade. História real. Intro Berlim, 15 de abril de 1943, 11h47 da noite. O Hauptsturmführer Klaus Weber, das SS, observava a esposa, Hannah, dormir no quarto do hospital, com um bebê recém-nascido nos braços. A criança tinha exatamente 3 horas de vida. Cabelo loiro claro, olhos que ainda não haviam definido a cor, traços delicados que prometiam se tornar o ideal ariano que o Reich tanto celebrava. Weber sentiu um orgulho paterno misturado a uma satisfação ideológica. Aquele era o seu filho, a sua contribuição genética para o futuro da raça superior. O primeiro de 7 filhos que ele planejava ter, de acordo com as diretrizes do Lebensborn, o programa de reprodução seletiva das SS. O que Klaus Weber não sabia, o que Hannah Weber havia escondido com perfeição absoluta durante 9 meses, era que o bebê em seus braços não era alemão. Era judeu. Completamente, inegavelmente judeu, segundo as mesmas leis raciais de Nuremberg que Weber havia jurado defender. A mãe biológica tinha morrido 3 horas antes, em outra sala do mesmo hospital, depois de dar à luz em segredo com a ajuda de uma enfermeira da resistência. O bebê fora transferido silenciosamente de um quarto para outro, enquanto Weber esperava do lado de fora, convencido de que estava presenciando o nascimento do próprio filho ariano. Nos 12 anos seguintes, esse menino judeu cresceria no coração da família de um oficial das SS. Frequentaria escolas nazistas de elite. Seria fotografado para a propaganda do Reich. Aprenderia a fazer a saudação hitlerista antes mesmo de saber ler. Tornar-se-ia o exemplo perfeito da juventude ariana. E a Gestapo, com toda a sua paranoia, seus registros obsessivos, suas provas genealógicas que rastreavam ancestrais até a 5ª geração, nunca desconfiou de nada. Esta é a história de como uma mulher alemã casada com um nazista realizou o engano mais impossível da Segunda Guerra Mundial. De como um bebê judeu sobreviveu sendo criado pelo inimigo que exterminava o seu povo. De como o amor de uma mãe se mostrou mais poderoso do que toda a maquinaria do genocídio industrial. E de como, no fim, a verdade veio à tona da forma mais devastadora possível. Você acha que conseguiria manter um segredo assim por 12 anos? Conseguiria criar uma criança sabendo que um único erro, uma única palavra dita no momento errado, significaria morte instantânea para os dois? Deixe nos comentários. Porque esta história vai fazer você questionar os limites da coragem humana. Parte 1. O mundo antes da mentira. Hannah Kirchner nasceu em 3 de agosto de 1912, em Munique, numa família de classe média alta que encarnava tudo o que a cultura alemã valorizava: educação, disciplina, orgulho nacional. O pai era engenheiro ferroviário, a mãe, professora de piano. A casa dos Kirchner era organizada, próspera, conservadora de um jeito que hoje parece pitoresco, mas que na época definia respeitabilidade burguesa. Hannah era a mais velha de 3 irmãs, criada com expectativas claras. Excelência acadêmica seguida de um casamento apropriado. Estudou literatura na Universidade de Munique entre 1930 e 1934. Anos turbulentos em que o nacionalsocialismo transformava cada aspecto da sociedade alemã. Aqui os fatos ficam mais complicados, porque Hannah Weber viveu em constante contradição. Oficialmente, ela se filiou à Liga das Moças Alemãs em 1933, a organização juvenil feminina nazista. Ia a manifestações, cantava canções nacionalistas, aparentemente abraçava a ideologia do Reich nascente. Mas, em privado, segundo documentos descobertos décadas depois em seus diários pessoais, Hannah questionava profundamente o que via.
Uma anotação de dezembro de 1933 registra: as pessoas de uniforme gritam slogans sobre pureza, mas seus olhos estão cheios de crueldade comum. Pergunto-me se nasci no momento errado da história. Era uma heresia que ela nunca compartilhou em voz alta. Em 1936, Hannah conheceu Klaus Weber numa apresentação no Teatro Nacional de Munique. Klaus era tenente na época, subindo rapidamente nas SS. Alto, loiro, educado, vindo de uma família militar prussiana. Encarnava o ideal masculino que a propaganda nazista celebrava. Também era genuinamente inteligente. Falava 4 idiomas e havia estudado filosofia antes de o senso de dever levá-lo ao exército. O namoro foi formal, apropriado, supervisionado por ambas as famílias. Casaram-se em 14 de junho de 1937, numa cerimônia que incluía tanto ritos cristãos quanto símbolos nazistas, a fusão estranha que marcava aquele período. Hitler enviara um telegrama de felicitações, honra que Klaus guardava com orgulho. Os primeiros anos do casamento correram conforme o roteiro esperado. Klaus foi transferido para Berlim em 1938 e promovido a Hauptsturmführer, capitão. Trabalhava na administração das SS, processando papéis, cuidando de logística. Não era combatente de campo, mas um burocrata militar, o que fazia com que Hannah enxergasse mais de perto o funcionamento interno do regime do que muitas esposas de oficiais. E o que ela via a perturbava profundamente. Klaus levava trabalho para casa, discutia casos, reclamava da incompetência burocrática. Aos poucos, Hannah percebeu que os casos que Klaus processava envolviam deportações de judeus, confiscos de propriedades, prisões de dissidentes. O marido não matava ninguém com as próprias mãos, mas facilitava a máquina que matava. Hannah enfrentava o dilema moral que milhões de alemães enfrentavam. Ela era cúmplice por associação? Podia amar um homem que servia a um sistema que ela, cada vez mais, considerava monstruoso? Em 1939, a situação ficou ainda mais aguda. Klaus foi designado temporariamente para a Polônia após a invasão, ajudando a estabelecer guetos em Varsóvia. Voltou 6 meses depois diferente. Mais magro, com um olhar que Hannah reconheceu como trauma escondido sob arrogância. Numa noite, depois de schnapps demais, Klaus falou com uma franqueza incomum. Hannah, as coisas que eu vi, as coisas que o nosso governo está fazendo, não são o que nos disseram. Não é realocação, não é proteção, é algo muito pior. Hannah insistiu. O que você quer dizer? Klaus se fechou imediatamente. O treinamento das SS se impondo ao álcool. Esqueça o que eu disse. Não é assunto de esposa. É dever. É necessário para o Reich. Mas Hannah tinha visto o horror nos olhos dele. E sabia que necessário era como os homens racionalizavam o irracional. Em 1940, o casamento Weber existia como uma encenação cuidadosamente mantida. Klaus atuava como um oficial leal das SS. Hannah atuava como a esposa nazista modelo. Os dois sabiam que estavam atuando, mas nenhum reconhecia a atuação do outro. A pressão para ter filhos aumentava o tempo todo. O regime nazista era obcecado por demografia e considerava as mulheres arianas portadoras do sangue do futuro. Hannah era questionada constantemente por outras esposas de oficiais, por médicos e pela própria família. Por que ela não engravidara depois de 3 anos de casamento? A verdade médica era que Hannah tinha endometriose severa, uma condição que tornava a concepção extremamente difícil. Mas admitir infertilidade no Terceiro Reich era admitir falha racial. Então Hannah fingia que eles estavam tentando, que era só uma questão de tempo.
enquanto, em segredo, consultava especialistas que ofereciam pouca esperança. Em 1942, Klaus sugeriu a adoção por meio do programa Lebensborn, o sistema das SS, que fornecia bebês racialmente valiosos a famílias arianas. Esses bebês vinham de várias fontes: filhos ilegítimos de oficiais das SS, crianças de países ocupados consideradas suficientemente arianas, bebês de mães solteiras alemãs. Hannah rejeitou a ideia com desculpas vagas. A verdade era que ela não suportava criar uma criança roubada, porque entendia cada vez mais que era isso o Lebensborn: roubo institucionalizado, disfarçado de eugenia. A guerra continuava. Klaus era transferido de cidade em cidade, sempre em funções administrativas. Hannah o acompanhava, mantendo pequenos apartamentos em Berlim, Munique e, por pouco tempo, em Praga. Viviam bem em comparação aos civis comuns: acesso a rações extras, moradia garantida, salário estável. Mas Hannah se sentia cada vez mais presa numa vida que considerava moralmente insustentável. Em janeiro de 1943, algo mudou de forma decisiva. Hannah conheceu Sarah Rosenbaum. Parte 2. O encontro que mudou tudo. Sarah Rosenbaum tinha 26 anos em janeiro de 1943, 3 anos a menos que Hannah. Judia de Munique, filha de um médico e de uma professora de música, vinha de uma família instruída semelhante à de Hannah. Em outro universo, poderiam ter sido amigas de infância. Mas era 1943 na Alemanha, nazista. E Sarah havia passado os últimos 3 anos se escondendo. A família dela fugira para a França em 1938. Mas Sarah voltou secretamente para a Alemanha em 1940, usando documentos falsos, tentando resgatar a avó idosa. Quando chegou, a avó já havia morrido. Sarah ficou presa, incapaz de retornar à França. Os documentos acabaram comprometidos e ela foi sendo empurrada para uma vida subterrânea em Berlim. Ela vivia com uma identidade falsa fornecida por uma pequena rede de resistência alemã. Chamava-se Greta Müller e trabalhava limpando casas de oficiais nazistas, uma ironia que não lhe escapava. Os nazistas preferiam empregadas domésticas alemãs, e os documentos falsos de Sarah a identificavam como uma ariana de Hamburgo, cuja família havia morrido em bombardeios aliados. Hannah conheceu Sarah quando a rede de resistência a designou como empregada doméstica do apartamento dos Weber, em janeiro de 1943. Klaus estava frequentemente ausente por causa do trabalho. Hannah passava a maior parte do tempo sozinha. Contratar ajuda doméstica era algo normal para esposas de oficiais. As primeiras semanas foram estritamente profissionais. Sarah chegava às 8 horas da manhã, limpava, cozinhava, ia embora às 4 horas da tarde. Falavam o mínimo. Sarah mantendo a cabeça baixa, Hannah mantendo a distância apropriada entre patroa e empregada. Mas algo começou a mudar no fim de janeiro. Hannah notava coisas pequenas. Sarah lia nos momentos livres, sempre livros sérios, filosofia, literatura. Uma vez, Hannah a encontrou lendo Kant em alemão antigo, com uma compreensão que sugeria uma formação considerável. Empregadas domésticas comuns não liam Kant. Sarah cometia pequenos deslizes que revelavam uma origem diferente. Pronunciava certas palavras com um sotaque que Hannah reconhecia como bávaro, mas levemente diferente. Evitava conversas sobre família com uma intensidade que parecia deliberada. Hannah começou a desconfiar. Mas desconfiar de quê, exatamente? Ela ainda não sabia. A revelação veio em 8 de fevereiro de 1943. Klaus trouxe para casa documentos que precisava revisar no fim de semana. Arquivos confidenciais que deixou em seu escritório.
Hannah, curiosa sobre o trabalho que o marido evitava discutir, leu tudo quando Klaus saiu. Eram listas de deportação para transportes a Auschwitz. Nomes, idades, endereços anteriores, números de identificação. Milhares de nomes em colunas meticulosamente organizadas. Hannah se sentiu fisicamente doente. Vomitou no banheiro. Chorou em silêncio para que os vizinhos não ouvissem. Sarah a encontrou no chão do banheiro, pálida, tremendo. "Senhora Weber?" perguntou Sarah, genuinamente preocupada. Hannah olhou para Sarah e, naquele momento de vulnerabilidade total, sem filtros, sem atuação, sussurrou: "Como Deus pode permitir isso? Como eu posso ser casada com alguém que processa essas listas?" Sarah paralisou. Era uma pergunta perigosa, uma pergunta que a esposa de um oficial das SS jamais deveria fazer. "Eu não entendo, Sra. Weber", respondeu Sarah com cuidado. "Eu vi as listas", disse Hannah. "Os transportes, os números. São pessoas, famílias, crianças. E meu marido processa a papelada como se fossem inventário." Sarah tomou uma decisão em fração de segundo que mudaria a vida das duas. Ajoelhou-se ao lado de Hannah, olhou diretamente nos olhos dela e sussurrou: "Meu nome verdadeiro não é Greta Müller. É Sarah Rosenbaum. Eu sou judia. Eu estou nessas listas." Hannah deveria ter gritado. Deveria ter chamado a Gestapo. Deveria ter mandado prender Sarah imediatamente. Abrigar um judeu com conhecimento consciente era crime capital. Em vez disso, Hannah começou a chorar ainda mais. "Desculpa", sussurrou. "Desculpa mesmo. Desculpa." Sarah segurou as mãos de Hannah. "Você não pode pedir desculpas pelo país inteiro. Mas pode me ajudar? Você vai me ajudar?" Hannah assentiu sem pensar nas consequências. Naquele instante, só sabia que precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para resistir à máquina de morte na qual estava envolvida por meio do casamento. "O que você precisa?" perguntou Hannah. "Eu preciso me esconder", disse Sarah. "Meus documentos foram comprometidos. A rede acha que a Gestapo está perto. Eu preciso desaparecer completamente por um tempo, talvez meses." "Você pode ficar aqui", disse Hannah impulsivamente. "Aqui", repetiu Sarah, incrédula. "Na casa de um oficial das SS. É o último lugar onde eles procurariam", apontou Hannah. Era uma lógica insana que, no mundo invertido do Terceiro Reich, fazia um sentido perfeito. Sarah se mudou naquela noite para o quarto de serviço do apartamento Weber. Um espaço pequeno projetado para empregadas domésticas internas. Oficialmente, Sarah era uma empregada interna. Na realidade, era uma refugiada judia, escondida bem no centro do complexo residencial de oficiais das SS. A ousadia do arranjo era espantosa. Klaus aprovava ter uma empregada interna. Significava uma manutenção melhor do apartamento. Outros oficiais das SS moravam no mesmo prédio. Viam Sarah regularmente nas escadas e nos corredores, e nunca suspeitavam de nada. Nas semanas seguintes, Hannah e Sarah desenvolveram uma amizade profunda construída sobre segredos compartilhados. Conversavam por horas quando Klaus estava ausente. Sarah descrevia sua vida antes da guerra, sua família, aspirações, perdas. Hannah compartilhava as próprias dúvidas, culpas e desilusões com o regime. Eram duas mulheres presas em lados opostos de um genocídio, encontrando humanidade comum num espaço impossível. Em março de 1943, Sarah descobriu que estava grávida. Parte 3. A gravidez secreta. O pai do bebê era Daniel Kaufmann, membro da rede de resistência que havia ajudado Sarah em 1942. Daniel tinha sido preso pela Gestapo em dezembro de 1942 e executado em janeiro de 1943, semanas
antes de Sara saber da gravidez. Sara deu a notícia a Hannah em absoluto desespero. Isso é uma sentença de morte, sussurrou. Uma judia grávida em Berlim. Eu não consigo esconder isso por muito tempo. Eu não posso dar à luz num hospital. Eu não posso registrar o bebê. Eu não posso... Hannah a interrompeu. Você vai dar à luz. O bebê vai viver. A gente vai encontrar um jeito. Mas encontrar um jeito exigia um planejamento que desafiava a lógica. Sara estava com 8 semanas de gravidez em março de 1943. Isso significava uma data provável de parto em outubro. 8 meses para criar um plano que permitisse a uma mulher judia dar à luz na Alemanha nazista sem ser descoberta. Hannah começou a investigar opções. Parto em casa? Impossível. Sara gritaria, os vizinhos ouviriam. Parto em uma clínica da resistência? Existiam, mas eram perigosas, frequentemente infiltradas. Falsificar documentos médicos? Complicado demais. Sara acabaria precisando de atendimento médico de verdade. A solução veio de um jeito ainda mais estranho. Hannah decidiu fingir a própria gravidez. A ideia era insana na sua audácia. Hannah fingiria estar grávida ao mesmo tempo que Sara. Usaria barrigas protéticas para simular uma gestação crescente. Em outubro, quando Sara desse à luz, Hannah reivindicaria o bebê como se fosse seu. Sara desapareceria, supostamente voltando para sua família em Hamburgo. O bebê seria registrado como filho de Klaus e Hannah Weber, completamente ariano de acordo com a documentação oficial. Sara rejeitou o plano de início. Você enlouqueceu. Klaus é oficial das SS. Existem registros médicos, exames obrigatórios, documentação. Você não pode simplesmente fingir uma gravidez por 9 meses. Eu posso, insistiu Hannah. Klaus vive ausente por causa do trabalho. Ele está tão ocupado que mal presta atenção na minha saúde. Os médicos são burocratas, só conferem formulários. Se eu tiver os formulários certos, preenchidos do jeito certo, ninguém questiona. E quando o bebê nascer, pressionou Sara. E então? Klaus vai esperar um filho ariano. O meu filho será judeu segundo qualquer definição nazista. E se ele exigir testes genealógicos? E se ele desconfiar de algo? Bebês são bebês, argumentou Hannah. A não ser que tenham características extremamente marcantes, são praticamente indistinguíveis ao nascer. O seu filho não vai trazer uma estrela de Davi na testa. Sara ficou em silêncio por um bom tempo. Por fim, disse: Por que você faria isso? Arriscar sua vida, seu casamento, tudo, por meu filho. A gente mal conversava antes de janeiro. Hannah escolheu as palavras com cuidado. Eu passei 5 anos casada com um homem que serve a um regime que vai exterminar o seu povo. Eu não posso parar os trens para Auschwitz. Eu não posso salvar milhares. Mas eu posso salvar um. Eu posso salvar o seu filho. E talvez, só talvez, isso redima um pouco da cumplicidade do meu silêncio. Sara chorou. Hannah chorou. E o plano impossível foi colocado em movimento. Hannah anunciou a gravidez a Klaus em abril de 1943, depois de uma consulta médica em que finalmente engravidei. Klaus ficou radiante. A esposa finalmente cumpriria o dever racial. Ele enviou telegramas para a família, amigos e superiores nas SS. Hannah Weber estava grávida. A data estimada do parto era início de outubro. A encenação começou para valer. Hannah passou a usar vestidos cada vez mais largos. Colocava enchimento por baixo da roupa para simular a barriga crescendo. Fingiu enjoos matinais, desejos, mudanças de humor. Tornou-se especialista na performance de uma gestação. Os registros médicos exigiam ainda mais criatividade.
Hannah precisava de atestados de médicos, confirmação de gravidez, exames de sangue, ultrassons. Conseguiu tudo isso por meio da rede de resistência a qual tinha acesso por Sarah. Acontece que havia médicos alemães na resistência. Não muitos, mas o bastante. O Dr. Friedrich Hartmann era um deles. Ginecologista no Hospital Charité, em Berlim, ele vinha falsificando documentos médicos para judeus escondidos desde 1941. Hartmann criou um histórico médico completo para a falsa gravidez de Hannah. Consultas com datas corretas, anotações de acompanhamento, resultados de exames compatíveis com uma gestação normal. Todos os documentos oficiais, todos os carimbos certos. Tudo perfeitamente falsificado. Klaus nunca questionou nada. Por que questionaria? A esposa estava grávida, os documentos confirmavam, e o mundo dele finalmente fazia sentido dentro da ideologia nazista. Enquanto isso, Sarah vivia uma gravidez real em silêncio. Confinada ao apartamento dos Weber, só saindo quando era absolutamente necessário, usando roupas que escondiam a barriga crescente. Enjoos de verdade que Hannah só imitava. Os chutes que sentia sozinha no seu quarto pequeno enquanto Hannah comentava chutes falsos com Klaus durante o jantar. A situação era psicologicamente torturante para as duas. Hannah vivia com o terror constante de ser descoberta. Sarah vivia com a certeza de que o filho seria criado por um oficial nazista, chamaria outra mulher de mãe e nunca conheceria a própria identidade. Em agosto de 1943, 3 meses antes da data prevista do parto, Sarah teve complicações. Sangramentos que sugeriam problemas na placenta. Ela precisava de atendimento médico real. Hannah entrou em contato com o Dr. Hartmann. Ele foi ao apartamento dos Weber, disfarçado de um técnico que inspecionava radiadores. Examinou Sarah no quarto dela, enquanto Klaus estava no trabalho. A placenta está posicionada de forma incorreta, diagnosticou Hartmann. Placenta prévia parcial. Não é imediatamente perigoso, mas o parto será complicado. Ela vai precisar dar à luz no hospital, com cirurgiões disponíveis caso haja hemorragia. Hannah sentiu o plano desmoronar. Hospital? Impossível. Sarah não pode ir ao hospital. Ela não tem documentos médicos legítimos. Vão descobri-la. Então as duas, mãe e bebê, provavelmente vão morrer durante o parto, disse Hartmann com franqueza. Placenta prévia pode causar sangramento catastrófico. Sem intervenção cirúrgica imediata, a hemorragia fatal é quase certa. O plano exigia uma revisão enorme. Hannah não podia simplesmente fingir um parto em casa e reivindicar o bebê de Sarah. Sarah precisava de um parto no hospital, o que significava que Hannah também precisava dar à luz no hospital ao mesmo tempo. Hartmann elaborou um novo plano ainda mais audacioso. As duas mulheres dariam à luz no Hospital Charité na mesma noite, em salas diferentes. Sarah sob uma identidade falsa como paciente comum. Hannah como esposa de um oficial das SS. Hartmann coordenaria tudo para garantir que os bebês fossem confundidos. O de Sarah entregue a Hannah e o suposto filho de Hannah desaparecendo na burocracia hospitalar. Era um plano com 1000 pontos de falha, mas era o único plano que elas tinham. Parte 4. A noite do nascimento. 15 de abril de 1943, 8 da tarde. Sarah entrou em trabalho de parto 6 semanas antes do previsto. O estresse, as condições, a saúde comprometida, tudo contribuiu para um parto prematuro. Hannah entrou em pânico. O plano exigia que ela também entrasse em trabalho de parto, simultaneamente. Mas fingir um trabalho de parto convincente exigia uma atuação além de qualquer coisa que ela já tivesse feito. Ela ligou para o Dr. Hartmann.
Sarah está em trabalho de parto. Está vindo muito rápido. O que eu faço? Venha para o hospital, disse Hartman. Agora, traga Sarah pela entrada de serviço. Eu vou levar você pela entrada principal. Klaus precisa acreditar que você entrou em trabalho de parto naturalmente. Hannah ligou para Klaus no escritório. O bebê está vindo, disse com uma voz tensa que nem precisava de atuação, porque o terror era totalmente real. Eu preciso ir ao hospital agora. Klaus chegou em casa em 15 minutos. Encontrou Hannah curvada, segurando a barriga, ofegante, a atuação mais importante da vida dela. Ele a levou rapidamente ao Hospital Charité. Enquanto Klaus estacionava, Hannah enviou uma mensagem codificada para um contato da resistência que esperava do lado de fora. Ela está dentro. Movam-se agora. Sarah foi levada ao mesmo tempo pela entrada de serviço do hospital por 2 membros da resistência disfarçados de maqueiros. A barriga, obviamente em trabalho de parto. O rosto pálido de dor. O Dr. Hartman havia preparado tudo meticulosamente. Sala 7 para Hannah, sala 23 para Sarah, em andares diferentes, enfermeiras diferentes, equipes diferentes. Mas Hartman supervisionando os 2 partos, indo e vindo entre as salas com uma autoridade que ninguém ousava questionar. Klaus aguardava do lado de fora da sala 7, nervoso como qualquer pai de primeira viagem. Fumava cigarros, andava de um lado para o outro, completamente inconsciente de que 2 andares acima, uma mulher judia dava à luz a criança que ele acreditava ser seu próprio filho. O parto de Sarah foi complicado exatamente como Hartman previra. A placenta prévia causou um sangramento severo. Hartman precisou fazer uma cesariana de emergência para salvar tanto Sarah quanto o bebê. Às 11h47 da noite, Sarah deu à luz um menino, 2,8 quilos, saudável apesar da prematuridade, chorando forte. Na sala 7, Hannah continuava com a encenação. Forças que não levavam a nada, gritos calculados para que Klaus ouvisse do lado de fora. Uma performance completa de um parto que, na verdade, não estava acontecendo. À meia-noite, o Dr. Hartman desceu para a sala 7 com o bebê de Sarah, envolto numa manta do hospital. Entrou no quarto onde Hannah estava deitada na cama, suando de forma convincente. "Parabéns, Sra. Weber", anunciou em voz alta para que as enfermeiras ouvissem. "Um menino saudável. Parto perfeito." Ele colocou o bebê nos braços de Hannah. Ela olhou para o filho de Sarah, enrolado numa manta azul, olhos ainda fechados, totalmente alheio ao milagre impossível da própria sobrevivência. Hartman deixou Klaus entrar. Klaus olhou para o filho com um orgulho absoluto. "Ele é perfeito", sussurrou. "Perfeito. Um verdadeiro ariano." A ironia era tão brutal que Hannah quase caiu numa risada histérica. Aquele bebê que Klaus celebrava como ariano perfeito era judeu, segundo cada definição das leis raciais que Klaus ajudava a aplicar. Enquanto Klaus segurava o bebê, Hartman subiu discretamente 2 andares para ver Sarah. Encontrou-a pálida pela perda de sangue, sozinha, exceto por uma enfermeira da resistência, chorando em silêncio. "Seu filho está vivo", sussurrou Hartman. "Saudável. Hannah está com ele. Ele está seguro." "Posso vê-lo?", implorou Sarah. "Só uma vez. Eu só quero ver o rosto dele." "Impossível", disse Hartman com delicadeza. "Perigoso demais. Klaus Weber está no hospital agora mesmo. Se ele vir 2 bebês nascidos na mesma noite..." "Eu sei", disse Sarah. "Eu sei. Só diga a Hannah. Diga para ela amá-lo. Diga para ela que a mãe verdadeira dele o amou o suficiente para deixá-lo ir." Hartman repassou o recado. Hannah chorou enquanto segurava o bebê,
e Klaus interpretou as lágrimas como alegria materna. Sarah recebeu alta 2 dias depois, sob a identidade falsa, desaparecendo na rede de resistência. Nunca mais viu o filho. Hannah e Klaus levaram o bebê para casa como se fosse deles. Deram a ele o nome de Thomas Weber. Os documentos de nascimento, todos falsificados por Hartmann, registravam-no como filho biológico de Klaus e Hannah Weber, nascido em 15 de abril de 1943, ariano por linhagem completa. A maior mentira do Terceiro Reich havia começado. Parte 5. Criando o inimigo. Os primeiros meses com Thomas foram os mais aterrorizantes da vida de Hannah. Cada visita de familiares, cada encontro com outros oficiais das SS, cada check-up médico era um desastre em potencial. Klaus estava exultante com seu filho. Enviava fotografias para sua família, mostrava Thomas em reuniões sociais, falava incessantemente sobre criar o ariano perfeito. Hannah sorria, atuava como mãe orgulhosa, enquanto internamente o terror nunca diminuía. Thomas era um bebê como qualquer bebê. Chorava, comia, dormia, crescia, mas Hannah via Sarah em cada traço. Os olhos, que eventualmente se tornaram castanho escuros, semelhantes aos de Sarah. O formato do nariz, a curva das orelhas. Cada característica era um lembrete de que esta criança era judia, criada por nazistas. O perigo mais imediato vinha das provas genealógicas que as SS realizavam rotineiramente. O programa Lebensborn exigia verificação de pureza racial até 5 gerações. Klaus, como oficial das SS, eventualmente precisaria fornecer documentação genealógica completa para Thomas. O Dr. Hartmann havia antecipado isso. Ele havia criado não apenas uma certidão de nascimento falsa, mas uma árvore genealógica completa falsificada, rastreando ancestrais fictícios de Thomas até 5 gerações. Cada nome foi tirado de registros de pessoas reais que haviam morrido sem família, tornando a verificação difícil. Os documentos eram obras-primas de falsificação, indistinguíveis de registros legítimos. Quando Thomas tinha 6 meses, as SS realizaram uma inspeção de rotina da documentação familiar de Klaus. 2 oficiais vieram ao apartamento, examinaram todos os papéis. Hannah os observava com terror oculto enquanto eles revisavam a certidão de nascimento de Thomas, sua árvore genealógica, histórico médico. "Tudo está em ordem", anunciou o oficial depois de 2 horas. "A criança é racialmente pura até onde podemos determinar. Parabéns, Hauptsturmführer Weber. O senhor está criando um futuro soldado do Reich." Klaus não poderia estar mais orgulhoso. Hannah não poderia estar mais aterrorizada. Enquanto Thomas crescia, sua personalidade emergia de maneiras que perturbavam Hannah. Era uma criança incrivelmente brilhante, aprendia rápido, fazia perguntas constantes. Aos 2 anos, falava em frases completas. Aos 3, lia palavras básicas. Aos 4, demonstrava interesse precoce por música e matemática. Klaus atribuía tudo isso à genética superior. "É meu sangue", dizia orgulhosamente. "A inteligência Weber vem da minha linha familiar." Hannah sabia que vinha de Sarah, cuja família valorizava educação, cultura, conquista intelectual. Thomas era brilhante porque sua verdadeira mãe era brilhante. Mas Hannah nunca podia dizer isso. A guerra continuava. Em 1944, a Alemanha estava claramente perdendo, embora a propaganda alemã negasse a realidade. Bombardeios aliados destruíam cidades. A frente oriental colapsava, mas o Holocausto se acelerava, como se os nazistas soubessem que o tempo estava acabando e quisessem completar o genocídio antes do fim. Klaus continuava processando papéis de deportação, agora com urgência crescente. Chegava em casa exausto, bebia mais,
dormia menos. Ocasionalmente, em momentos de álcool e escuridão, admitia dúvidas. Às vezes me pergunto, disse numa noite em janeiro de 1945, se a história nos julgará com bondade, se o que fizemos, se as ordens que seguimos. O que você está dizendo, Klaus? Perguntou Hannah cuidadosamente. Nada, respondeu ele fechando-se. Apenas cansaço. Ignore-me. Mas Hannah via que seu marido começava a confrontar a realidade de suas ações. Tarde demais, pouco demais, mas ainda assim confrontando. Em março de 1945, com as forças soviéticas se aproximando de Berlim, Klaus foi evacuado para o oeste com sua unidade. Hannah e Thomas deveriam seguir de trem, mas o sistema ferroviário estava colapsando. Eles ficaram presos em Berlim, enquanto a cidade caía. Os últimos dias do Terceiro Reich em Berlim eram apocalípticos. Bombardeios constantes, artilharia soviética retumbando cada vez mais perto, prédios ardendo, civis fugindo ou se escondendo em porões, toda a ordem social colapsando. Hannah se escondeu com Thomas no porão do prédio de apartamentos, enquanto a batalha por Berlim rugia acima. Thomas, agora com 2 anos, não entendia por que não podiam sair, por que seu pai não estava ali, por que outros adultos choravam constantemente. Em 2 de maio de 1945, Berlim se rendeu aos soviéticos. Tropas do Exército Vermelho entraram na cidade. O que se seguiu foram dias de caos absoluto. Saques, violência, vingança contra qualquer um associado ao regime nazista. Hannah enfrentava um novo perigo. Como esposa de um oficial das SS, ela e Thomas poderiam ser presos, deportados, executados. Os soviéticos não distinguiam entre nazistas ativos e famílias de nazistas. Hannah destruiu todos os documentos que a vinculavam a Klaus. Queimou suas fotografias em uniforme das SS. Suas cartas, qualquer coisa que mostrasse a filiação de seu marido. Conservou apenas documentos que identificavam ela e Thomas como civis alemães comuns. A certidão de nascimento de Thomas, com sua genealogia falsa, sobreviveu. Era agora um documento que potencialmente protegia em vez de colocar em perigo, porque identificava Thomas como civil sem conexões com o regime. Klaus Weber nunca retornou da evacuação ocidental. Hannah soube depois que ele havia sido capturado por forças dos Estados Unidos na Baviera, mantido brevemente como prisioneiro de guerra, depois libertado em 1946 com o status de Mitläufer, seguidor, categoria para nazistas menores considerados não suficientemente criminosos para julgamento. Klaus tentou contatar Hannah por cartas em 1946. Ela nunca respondeu. Havia decidido que Thomas não cresceria sabendo que seu suposto pai era um oficial das SS. Cortou todos os laços. Para os Dostojnos soviéticos e depois para as autoridades da Alemanha Oriental, Hannah era uma viúva de guerra, cujo marido havia morrido na evacuação final. Nunca questionaram a história. Havia milhões de viúvas semelhantes. Parte 6. Criação em segredo. Os anos do pós-guerra em Berlim. Oriental eram uma sobrevivência de tipo diferente. Não mais o terror de que a Gestapo descobrisse Thomas, mas um novo terror de que as privações do pós-guerra matassem o que as SS não haviam feito. Hannah trabalhava em qualquer emprego que pudesse encontrar. Limpava edifícios, trabalhou em cozinhas, vendia pertences para comprar comida. Thomas, agora com 3 anos, vivia uma infância marcada por fome constante, frio, incerteza. Mas havia também libertação. Pela primeira vez, Hannah podia criar Thomas sem atuação nazista constante. Não mais saudações hitleristas. Não mais canções sobre pureza racial. Não mais fotografias de propaganda. Ainda assim, o segredo permanecia.
Thomas não podia saber que era judeu. A Alemanha do pós-guerra ainda era antissemita de muitas formas, especialmente no leste sob ocupação soviética. Os soviéticos suprimiam oficialmente o antissemitismo, mas em privado muitos alemães mantinham preconceitos. Mais importante, Hannah havia decidido que Thomas nunca saberia a verdade até ser suficientemente grande para lidar com ela. Como explicar a uma criança pequena que sua verdadeira mãe o entregou ao nascer, que foi criado por nazistas, que toda a sua identidade é uma mentira? Era um trauma que nenhuma criança deveria carregar. Hannah encontrava pequenas maneiras de honrar a herança de Sarah sem revelar nada. Ensinava Thomas a valorizar educação, cultura, compaixão. Lia para ele livros que enfatizavam justiça sobre poder. Ensinava que a força vem da bondade, não da dominação. Thomas crescia como uma criança sensível, inteligente, curiosa. Fazia perguntas constantes sobre o mundo, sobre justiça, sobre por que a guerra havia acontecido. Hannah respondia honestamente sobre os horrores do nazismo, sem revelar que seu pai adotivo havia sido parte daquele sistema. Em 1950, quando Thomas tinha 7 anos, perguntou pela primeira vez sobre seu pai biológico. "Onde está meu pai?" perguntou. "Outras crianças têm pais. Por que eu não tenho?" Hannah havia preparado essa resposta por anos. Seu pai morreu na guerra. Era um bom homem que lutou pelo que acreditava ser correto. Teria amado muito você. Não era completamente mentira. Daniel Kaufman, o verdadeiro pai biológico de Thomas, havia morrido lutando contra os nazistas. Klaus Weber, o pai adotivo desconhecido, havia sobrevivido, mas estava morto para eles. "Ele era um herói?" perguntou Thomas. "Sim", disse Hannah, pensando em Daniel. "Era um herói." Thomas aceitou isso com a solenidade de uma criança de 7 anos. Não perguntou mais por anos. Enquanto isso, Hannah ocasionalmente recebia notícias de Sarah através de redes do pós-guerra. Sarah havia sobrevivido à guerra, escondendo-se em vários lugares pela Alemanha. Depois da guerra, havia emigrado para a Palestina e depois para Israel, quando o país foi estabelecido em 1948. Reconstruiu sua vida lá, eventualmente casando-se, tendo outros 2 filhos. Sarah escreveu cartas para Hannah através de intermediários, nunca diretamente. As cartas sempre perguntavam a mesma coisa. "Ele está bem? Ele é feliz? Posso vê-lo?" Hannah sempre respondia: "Ele está bem, ele é feliz, mas não pode ver você. Ainda não. Um dia talvez, mas agora não." Era uma crueldade de tipo impossível. Sarah havia renunciado ao filho para salvá-lo. Agora que ambas haviam sobrevivido, ainda assim não podiam se reunir porque a verdade destruiria tudo o que haviam construído. Em 1953, quando Thomas tinha 10 anos, Hannah enfrentou uma nova crise. Thomas precisava de bar mitzvah segundo a tradição judaica, mas não sabia que era judeu. A ironia era devastadora. Sarah, vivendo em Israel, provavelmente pensava no filho atingindo a idade religiosa. Thomas, vivendo em Berlim Oriental, não fazia ideia de que era judeu. Hannah decidiu que não podia negar completamente a Thomas sua herança. Sem revelar diretamente, começou a ensiná-lo sobre judaísmo como parte da educação geral. "O povo judeu sofreu terrivelmente durante a guerra", explicou. "Milhões foram assassinados em campos de concentração. É importante entender essa história, honrar sua memória." Thomas ouvia com seriedade intensa. Por que os nazistas odiavam os judeus? "Por medo", respondeu Hannah. "Por ignorância. Por uma maldade que vem quando as pessoas decidem que outras não são completamente humanas." "Isso é terrível", disse Thomas com convicção de criança. "Se eu tivesse estado lá, eu teria ajudado os judeus. Eu teria lutado contra os nazistas."
Hannah sentiu lágrimas nos olhos. Eu sei, querido. Eu sei. Ela não podia dizer a ele que era judeu, que sua própria existência era resistência contra tudo o que os nazistas haviam tentado alcançar. Parte 7. A adolescência e as perguntas. Em meados dos anos 1950, a Alemanha Oriental havia se estabelecido firmemente sob governo comunista. A República Democrática Alemã suprimia a discussão aberta sobre o Holocausto em favor de uma narrativa que enfatizava a resistência comunista contra o fascismo. Thomas, agora adolescente, crescia nesse ambiente. Frequentava escolas onde se ensinava que o comunismo havia derrotado o fascismo, que os soviéticos haviam libertado a Europa, que a classe trabalhadora era a verdadeira vítima do nazismo. Havia verdade nessas narrativas, mas também omissões enormes. O Holocausto, especificamente contra judeus, era minimizado. O antissemitismo soviético era ignorado. A complexidade da história era reduzida à propaganda. Thomas, inteligente e questionador, notava essas omissões. Aos 15 anos, em 1958, começou a fazer perguntas incômodas. Por que não falamos mais sobre o que aconteceu com os judeus? Perguntou em sala de aula um dia. Seu professor, um bom comunista, respondeu: os judeus sofreram como todos os grupos sob o fascismo, mas devemos nos concentrar na resistência organizada da classe trabalhadora, não na vitimização de grupos particulares. Thomas não ficou satisfeito. Começou a ler por conta própria, encontrando livros censurados, artigos ocidentais contrabandeados, testemunhos de sobreviventes. Desenvolveu uma obsessão por entender o Holocausto especificamente. Hannah observava isso com emoções complicadas. Estava orgulhosa de que Thomas buscasse a verdade. Estava aterrorizada de que a busca dele, eventualmente, o levasse a perguntas sobre sua própria identidade. Em 1960, quando Thomas tinha 17 anos, confrontou Hannah diretamente. Mãe, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta. Hannah sentiu um terror familiar. O que é? Quem era meu pai de verdade? Não me refiro ao nome dele ou ao que fez. Quero dizer, quem ele era. Por que você nunca fala dele? Por que não temos fotografias? Hannah havia preparado respostas por 17 anos. Seu pai morreu na guerra. Era resistente contra os nazistas. Isso é tudo o que você precisa saber. Não é suficiente, insistiu Thomas. Tenho pesquisado, procurando registros. Não consigo encontrar nenhum Klaus Weber que tenha morrido na guerra com a minha data de nascimento. Não consigo encontrar nenhum registro do seu casamento. É como se toda a minha história antes de 1945 fosse vazia. Hannah sentia as paredes se fechando. Os registros foram destruídos na guerra. Milhões de documentos perdidos nos bombardeios. Conveniente demais, disse Thomas. Mãe, o que você está escondendo? Era o momento que Hannah temia havia 17 anos. Mas Thomas ainda era menor, ainda vulnerável, ainda não estava pronto para a verdade completa. Seu pai era um bom homem, disse por fim. Morreu lutando contra o mal. Isso é a única coisa que importa. O resto é doloroso demais para eu discutir. Por favor, respeite isso. Thomas, frustrado, mas amando sua mãe, aceitou. Mas não parou sua busca. Nos anos seguintes, Thomas se envolveu cada vez mais com círculos intelectuais, dissidentes em Berlim Oriental. Conheceu pessoas que questionavam o regime comunista, que liam filosofia ocidental proibida, que discutiam a história com honestidade. Nesse círculo, conheceu Rachel Goldstein,
uma jovem judia cuja família havia sobrevivido escondendo-se na Alemanha. Rachel tinha uma história semelhante à de Thomas em muitos aspectos. Criada por mãe solteira, pai desconhecido, infância marcada por segredos de guerra. Thomas e Rachel desenvolveram uma amizade profunda que se transformou em romance. Eles tinham uma conexão que ambos sentiam, mas não entendiam completamente. Compartilhavam sensibilidade diante da injustiça, obsessão em entender o Holocausto e a sensação de que suas identidades eram, de alguma forma, incompletas. Hannah observava essa relação com uma ironia devastadora. Seu filho judeu, ignorante da própria identidade, se apaixonando por uma mulher judia. Era como se alguma força invisível o empurrasse em direção à sua verdadeira herança. Em 1965, Thomas tinha 22 anos e planejava se casar com Rachel. Hannah sabia que não podia permitir que ele se casasse sem conhecer a verdade. Seria uma traição grande demais. Mas antes que ela pudesse decidir como revelar o segredo, acontecimentos externos forçaram sua mão. Parte 8. A revelação. Em agosto de 1965, Hannah recebeu uma carta de Israel. Era de Sarah Rosenbaum, agora Sarah Cohen, depois do casamento. A carta era simples. Hannah, estou morrendo. Câncer. Os médicos dizem semanas, talvez meses. Antes de morrer, preciso ver meu filho. Só uma vez. Por favor. Não peço mais nada. Só vê-lo, saber no que ele se tornou. Por favor. Hannah chorou ao ler a carta. 22 anos havia mantido esse segredo. 22 anos, Sarah havia vivido sem o filho. Agora, no fim da vida, pedia apenas vê-lo. Hannah sabia que precisava dizer a Thomas a verdade. Não podia negar isso a Sarah. E não podia permitir que Thomas se casasse sem saber quem era. Mas como dizer? Como explicar 22 anos de mentira? Como admitir que toda a identidade dele era uma construção? Hannah decidiu levar Thomas para jantar em um restaurante tranquilo. Era 3 de setembro de 1965. Thomas tinha 22 anos, 3 meses antes do casamento planejado com Rachel. Thomas, começou Hannah, preciso te dizer algo que guardei durante toda a sua vida. Vai mudar tudo o que você pensa sobre si mesmo. Mas você precisa saber. Thomas, vendo a seriedade no rosto da mãe, largou o garfo. O que é? Hannah respirou fundo. Você não é quem pensa que é. Seu nome não é Thomas Weber. Seu pai não era Klaus Weber. Sua mãe não sou eu, pelo menos não biologicamente. Thomas ficou completamente imóvel. O que você está dizendo? Você é judeu, disse Hannah. Sua verdadeira mãe era Sarah Rosenbaum. Ela deu à luz em abril de 1943 em Berlim. Eu fingi estar grávida ao mesmo tempo. Quando você nasceu, eu reivindiquei você como meu. Eu te criei como filho de um oficial das SS para te salvar. O silêncio se estendeu para sempre. Isso é impossível, disse Thomas por fim. Eu estou registrado como ariano. Existem documentos, genealogia. Isso é tudo falsificado, interrompeu Hannah, pela rede de resistência, para te salvar. Sua verdadeira mãe era judia, escondendo-se dos nazistas. Seu verdadeiro pai era um resistente executado pela Gestapo. Ele te entregou para te salvar. E eu reivindiquei você como meu porque era a única maneira de você sobreviver. Thomas se levantou, derrubando a cadeira. Não. Isso não pode ser verdade. Pode ser. Você teria me contado. Durante 22 anos você teria... Contado o quê? Respondeu Hannah. Quando? Quando você tinha 5 anos, 10, 15? Em que idade você está pronto para ouvir que toda a sua vida é uma mentira? Que você foi criado por inimigos do seu próprio povo?
que sua própria existência é um milagre que exigiu traição a cada princípio que os nazistas afirmavam. Onde ela está? Exigiu Thomas. Minha verdadeira mãe, ela está viva? Ela vive em Israel, disse Hannah suavemente. Mas está morrendo. Câncer. Quer te ver antes de morrer. Por isso estou te dizendo agora. Eu não posso negar isso a ela. Thomas saiu do restaurante sem dizer mais uma palavra. Hannah o seguiu à distância, enquanto ele caminhava por Berlim Oriental por horas. Por fim, ele voltou ao apartamento perto da meia-noite. Me conte tudo, disse. Cada detalhe, desde o começo. Hannah falou a noite inteira. Contou sobre conhecer Sarah, a gravidez secreta, o plano insano, o nascimento, os anos de terror, cada mentira, cada momento perto da descoberta. Tudo. Thomas ouviu sem interrupção. Seu rosto mostrava choque, raiva, confusão, mas também algo mais. Uma compreensão gradual do que sua mãe, as duas mães, haviam sacrificado para salvá-lo. Quando Hannah terminou, já era de manhã. Thomas falou finalmente. Você me amou? Perguntou. Ou só me manteve vivo por culpa? Eu te amei desde o momento em que te segurei, respondeu Hannah. Você é meu filho em todas as maneiras que importam, exceto biologicamente. Mas você tem outra mãe que também te amou o bastante para te deixar ir. E você merece conhecê-la antes que seja tarde demais. Thomas assentiu lentamente. Eu quero ir a Israel. Quero conhecê-la. Mas não sei como me sentir sobre isso. Não sei quem eu sou. Você é Thomas, disse Hannah. Você é o menino brilhante, bondoso que eu criei. Você é judeu por nascimento, mas também alemão por criação. Você é os dois. Você não é nenhum. Você é quem você decide ser. Parte 9. O encontro final e o legado. Conseguir permissão para viajar da Alemanha Oriental para Israel em 1965 era quase impossível. O regime comunista raramente permitia viagens ao oeste, especialmente para Israel, com quem não tinha relações diplomáticas. Mas Thomas tinha uma vantagem inesperada. Rachel Goldstein tinha família em Israel que podia fazer um convite oficial. Thomas solicitou como noivo de uma cidadã judia visitando a família. Os burocratas da Alemanha Oriental, sem conhecer toda a verdade, aprovaram o visto pensando que ele era judeu de qualquer forma por associação com Rachel. A ironia era perfeita. Em outubro de 1965, Thomas voou de Berlim Oriental para Tel Aviv via Viena. Foi sua primeira viagem para fora da Alemanha. Hannah não podia acompanhá-lo. Não teria um motivo oficial para viajar. Sarah Cohen vivia em Tel Aviv com o marido e os outros 2 filhos. Tinha 52 anos, mas o câncer a fazia parecer muito mais velha. Pesava apenas 45 quilos, pele pálida, olhos que mantinham uma intensidade feroz apesar da doença. Quando Thomas bateu à porta, Sarah abriu. Eles se olharam por um longo momento. Você está tão alto, disse Sarah finalmente em alemão. Nos meus sonhos você sempre era um bebê. Mas agora você é um homem. Olá, respondeu Thomas, sem saber o que mais dizer. Como você cumprimenta a mãe que nunca conheceu? Sarah o convidou para entrar. Eles passaram a semana seguinte conversando, preenchendo 22 anos de silêncio. Sarah contou sobre sua vida antes da guerra, sua família, seu amor por Daniel Kaufman, a decisão agonizante de entregá-lo. Todos os dias, durante 22 anos, disse Sarah, eu acordava pensando em você. Eu me perguntava se você estava vivo, se era feliz, se algum dia saberia a verdade. Era uma dor que nunca acabava, mas também era paz, porque eu sabia que você estava mais seguro sem mim do que comigo. Thomas chorou, algo que raramente fazia.
Eu não sei se posso te perdoar por me entregar, ou se posso perdoar Hannah por mentir, ou se posso me perdoar por existir. Não há nada para perdoar, disse Sarah suavemente. Você sobreviveu. Isso é a única coisa que importa. Você sobreviveu quando 6 milhões não sobreviveram. Sua existência é vitória contra tudo o que os nazistas tentaram alcançar. Thomas conheceu seus meio-irmãos, David e Miriam, ambos mais jovens. Eram estranhos, mas compartilhavam sangue. A família Cohen o acolheu sem perguntas, sem julgamento. No dia antes de Thomas ter que voltar para a Alemanha, Sarah o levou a Yad Vashem, o memorial do Holocausto em Jerusalém. Caminharam lentamente pelas exposições. Sarah fraca, mas determinada. Quero que você veja isto, disse no Salão dos Nomes, onde estão registrados os nomes das vítimas do Holocausto. Este é o seu povo. Esta é a sua herança. Os nazistas tentaram nos exterminar, mas você sobreviveu. Você carrega nossas memórias com você. Sarah morreu 3 semanas depois do retorno de Thomas à Alemanha. Suas últimas palavras, segundo o marido, foram em alemão. Meu bebê viveu. Isso é suficiente. Thomas enfrentou uma crise profunda de identidade. Ele era alemão ou judeu? Vítima ou filho de carrasco? Enganador ou enganado? Ele decidiu, eventualmente, que era tudo isso e nenhum disso. Era Thomas Weber, que não era seu nome verdadeiro. Era judeu, criado por nazistas. Era um sobrevivente do Holocausto, embora não tivesse estado em campos. Era um milagre vivo e uma mentira ambulante. Casou-se com Rachel em 1966. Teve 3 filhos. Ensinou a eles tanto a herança judaica quanto a história alemã, recusando-se a separar as duas. Seus filhos cresceram sabendo a história completa, carregando a complexidade sem vergonha. Thomas eventualmente escreveu um livro de memórias intitulado Uros, o Menino Impossível, publicado em 1982. O livro detalhava sua história, a coragem de ambas as mães, a audácia do engano que o salvou. Hannah viveu até 1987, morrendo aos 75 anos. Suas últimas palavras para Thomas foram: não me arrependo de nada. Eu te salvei. Isso é suficiente. Klaus Weber, o pai adotivo desconhecido, morreu em 1979 na Baviera. Nunca soube que o filho que havia celebrado era judeu. Morreu acreditando que havia criado o ariano perfeito. A história de Thomas Weber, cujo nome judeu verdadeiro, que ele adotou depois da morte de Sarah, era David Kaufman, representa uma complexidade que a história prefere simplificar. Não era simplesmente uma história de heroísmo ou traição. Era as duas coisas, era tudo. Hannah havia arriscado tudo para salvar o filho de outra mulher. Sarah havia renunciado a tudo para que seu filho vivesse. Thomas havia vivido uma mentira que se tornou uma verdade mais profunda do que a factualidade. Em uma entrevista de 1990, já idoso, Thomas refletia: as pessoas perguntam se estou com raiva pela mentira, se sinto que fui roubado da minha identidade verdadeira. A resposta é sim e não. Fui roubado de conhecer minha mãe biológica, mas me foi dada a vida quando teria sido morte. Fui enganado, mas também fui amado. A verdade é mais complicada do que narrativas simples. Em 2003, Thomas, agora com 60 anos, foi homenageado por Yad Vashem não como vítima, mas como testemunha. Sua própria existência era testemunho de que, mesmo no coração da escuridão nazista, atos de humanidade impossível aconteceram. O quarto onde Sarah deu à luz no Hospital Charité de Berlim agora tem uma placa. Aqui, em 1943, 2 mães colaboraram para enganar o Reich e salvar uma vida. Sua coragem nos lembra que o amor materno transcende sangue, raça e medo.
A lição desta história não é simplesmente sobre heroísmo. É sobre complexidade moral. Hannah era esposa de um oficial das SS, beneficiando-se do regime, mas arriscou tudo para salvar uma criança judia. Sarah era vítima do Holocausto, mas colaborou com uma alemã para salvar seu filho. Thomas foi criado por nazistas, mas era judeu. Nenhuma categoria simples captura a realidade. Em sua última entrevista antes de sua morte em 2015, aos 72 anos, Thomas disse: "Sou filho do Holocausto de um modo que poucos entendem. Eu não sobrevivi a campos. Eu sobrevivi sendo invisível à vista de todos. Minha existência era impossível segundo as leis nazistas. Mas eu existi. E essa impossibilidade é o que torna minha vida importante. Ela demonstra que mesmo sistemas totalitários perfeitos têm rachaduras onde a humanidade pode persistir." O legado final é este. Um oficial nazista adotou um bebê judeu sem saber. A Gestapo nunca soube a verdade. O bebê cresceu, sobreviveu, prosperou. E nessa sobrevivência impossível, demonstra que o amor pode derrotar até a maquinaria do genocídio industrial. Não, porque o amor seja mais forte que o ódio. Muitas vezes não é. Mas porque o amor é mais persistente, mais engenhoso, mais disposto a arriscar tudo por uma única vida, enquanto o ódio só destrói em massa. Sarah e Hannah, duas mães separadas por tudo exceto pelo amor por uma criança, derrotaram o Terceiro Reich mais completamente do que muitos exércitos, porque salvaram exatamente o que os nazistas tentavam destruir. Uma vida judia individual, única, inestimável. E essa vida continua, através dos filhos de Thomas, seus netos, seu legado de testemunho. O bebê impossível cresceu para contar a história impossível que demonstra uma verdade essencial: que a humanidade persiste mesmo quando toda a lógica sugere que não deveria. Os nazistas nunca suspeitaram que um oficial das SS criava uma criança judia como o ariano perfeito. Nunca descobriram. E nesse fracasso do sistema obsessivamente vigilante deles, encontramos esperança. Que até os regimes mais totalitários podem ser derrotados por atos individuais de coragem impossível. Thomas/David morreu sabendo que era tanto alemão quanto judeu, tanto enganado quanto salvo, tanto mentira quanto verdade. E nessa paradoxo viveu plenamente, recusando-se a simplificar o que a história insiste em complicar. Sua última vontade exigia ser enterrado em Israel ao lado de Sarah, sua mãe biológica. Mas também exigia que seu coração fosse cremado e as cinzas espalhadas em Berlim, onde Hannah havia morrido. "Eu pertenço às duas", escreveu, "e recuso escolher." Em sua lápide está escrito em hebraico e alemão: David Kaufmann/Thomas Weber, filho de duas mães, sobrevivente do impossível, testemunho de que o amor transcende tudo. E talvez isso seja suficiente.